Opa! Hoje falaremos sobre as orações coordenadas. E para falar sobre orações coordenadas, falemos primeiramente sobre período ou os períodos simples e composto. O período simples, ele é constituído por apenas um verbo ou uma locução verbal. Um exemplo aqui, gravei uma videoaula sobre orações coordenadas. Temos apenas um verbo, o verbo gravar. Temos então um período simples. Vamos pensar agora no período composto, que é constituído por duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais núcleos verbais. Gravei uma videoaula sobre orações coordenadas e postei em meu canal no YouTube. Vejamos, aqui temos dois verbos, os verbos gravar e o verbo postar, portanto, período composto. Quando falamos em período composto, nós podemos falar em período composto por coordenação ou por subordinação. Quando se trata de subordinação, nós temos as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Ao longo do nosso processo, nossos encontros em videoaulas, nós falaremos especificamente sobre cada uma delas. Bem, o período composto por coordenação, ele é um período que apresenta orações sintaticamente independentes, ou seja, uma oração não funciona como termo de outra, nem tem outra funcionando como termo dela. Então, assim, vamos, para simplificar bem, dar alguns exemplos aqui. Digamos que você ouça ou leia a seguinte oração: eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, ponto final. Veja, isso me passa uma ideia completa. Eu posso, então, dizer também: eu abri a porta da minha casa. Ponto final. É uma oração completa. Também posso acrescentar: eu entrei em minha casa. Veja bem, novamente uma oração com sentido completo. Eu liguei a televisão. Novamente uma oração com sentido completo. Eu tomei um banho. E eu fui dormir. Mas veja bem, que coisa repetitiva, carregada, não? Eu tenho aqui 6 períodos simples, 6 construções. Eu cheguei em casa, eu abri a porta da minha casa, eu entrei em minha casa, eu liguei a televisão, eu tomei um banho, eu fui dormir. Para que isso, né? Polui a mensagem, polui o texto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar estas orações, estes períodos absolutos, esses períodos independentes e coordená-los. Vejamos como ficaria. Eu cheguei em casa, vírgula, abri a porta, vírgula, entrei, vírgula, liguei a televisão, vírgula, tomei um banho e fui dormir. Eu cheguei em casa, abri a porta, entrei, liguei a televisão, tomei um banho e fui dormir. Então aqui nós temos 6 orações que estão coordenadas em um único período. As orações coordenadas podem ser assindéticas ou sindéticas. As assindéticas são assim chamadas porque não apresentam uma conjunção coordenativa. Já as sindéticas, e a palavra sindética vem do grego sindeton, que significa conjunção, exatamente, conjunção. Então, assindética sem conjunção, sindética com conjunção. E
as orações coordenadas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então vejamos aqui quais são algumas das conjunções e um exemplo de cada. As aditivas apresentam uma relação de soma, de continuidade. Quais são algumas conjunções coordenativas aditivas? E, nem, não só, mas também. Então, um exemplo. Ela não veio nem avisou. Então, estou adicionando, somando aqui, né, uma segunda informação. E as adversativas vão indicar uma contradição, uma oposição. Quais são algumas das conjunções coordenativas adversativas? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Um exemplo: você é inteligente, mas, ou entretanto, todavia, precisa estudar mais. Olha lá, tô de olho, hein? E vamos ver então as alternativas. Elas apresentam opções entre dois fatos, né? Algumas conjunções coordenativas, ou, quer, seja. Então, quer faça sol, quer chova, iremos à praia. Muito bem. E as conclusivas? Então a ideia, né, da conclusão do fato da oração anterior. E quais são algumas conjunções? Portanto, logo, por isso. Exemplo: hoje é domingo, portanto, vou relaxar, tocar um pouquinho de violão, ficar de boa, não é? E também temos as explicativas, que apresenta, né, uma justificativa. Quais são algumas das conjunções coordenativas explicativas? Porque, pois, que. Um exemplo: vamos marcar um jantar, pois temos muito a conversar. Então veja, principalmente quando se trata da construção de um texto, né? Pode ser de uma crônica, de uma dissertação argumentativa, um artigo de opinião, nós utilizamos por demais dessas orações coordenadas, dessas conjunções coordenativas. E aqui nós vamos terminando, e mais uma vez fica uma dica aí do livrinho que nós escrevemos que se chama Os Óculos da Dona Gramática, fazendo aqui uma propaganda do meu livrinho, tá certo? Grande abraço e até o nosso próximo encontro!